E aí ele diz que depois que isso acontecer, que todos nós seremos perseguidos, presos, torturados e mortos, nós seremos perseguidos porque nós conhecemos, seremos torturados porque nós conhecemos, seremos presos porque nós conhecemos e seremos mortos porque nós conhecemos. Ali está a divisão entre o trigo e o joio. Quem é joio vai passar para o outro lado. Quem é joio vai apostatar da fé. O sinal que os discípulos perguntam a Jesus Cristo. Qual é o sinal? Ele diz aqui agora. Qual é o sinal? O sinal é quando nós virmos a abominação da desolação, o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, que ele entenda, no lugar santo, enquanto nós virmos o abominável, a pessoa, o artigo definido, o anticristo, lá no lugar santo, que será uma abominação, querendo ser Deus, querendo passar-se por Deus e querendo ter as mesmas honras de Deus. Esse é o sinal que começou a grande tribulação. Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Esse vídeo ele faz parte de uma sequência de vídeos que eu estou fazendo sobre o final dos tempos. E para isso nós nos aprofundamos um pouco nos livros de Mateus, capítulo 24, Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e hoje vamos fazer Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, nós vamos dividir em duas ou três vídeos, duas ou três sequências, em função da profundidade, da extensão dos assuntos que ali são tratados. Nós vamos buscar nesse capítulo de Apocalipse 11 o momento inicial da tribulação. Então, se você perceber ou ver os vídeos anteriores, você vai ver que um vídeo é camada do outro. Então, nós pegamos Mateus capítulo 24 e fomos com Mateus capítulo 24 até o início da tribulação. A mesma coisa nós fizemos com Tessalonicenses e fomos até o início da tribulação. E no capítulo 11 de Apocalipse nós damos início à tribulação com o aparecimento de duas testemunhas, né? Quem são essas testemunhas? O que elas fazem? Quando elas começarão a profetizar e onde elas começarão a profetizar e onde elas profetizarão. Isso é o tema do assunto e do vídeo de hoje. Vamos comigo pelas páginas da Bíblia. Bem, estamos de volta. Nós vimos nos vídeos anteriores que nós temos uma linha de tempo escatológica mais aceita, onde nós temos o princípio das dores, e depois vem os 7 anos de tribulação, dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio, e logo em seguida nós temos o milênio e depois então o juízo final e a vida eterna com o Senhor. Bem, nós já passamos pelo princípio das dores e agora vamos entrar no capítulo 11 de Apocalipse, a partir do verso 1. Eu vou ler aqui e vamos fazer essa leitura e essa abordagem versículo a versículo para nós entendermos então qual é a temática e o que realmente está se falando a respeito disso. Então, Apocalipse capítulo 11, ele começa da seguinte forma: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então, a primeira coisa que o anjo faz é falar para João, para ele pegar uma vara. O anjo entrega a João uma vara e uma vara de medição. Ele pede para medir o templo e medir aqueles que estão ali adorando. Então, ele não está falando de uma medição métrica, mas qualitativa, ou seja,
as pessoas que estão ali, quais são as suas estaturas espirituais, quais são os seus amadurecimentos espirituais, quem é que está ali adorando dentro do templo que foi feito para adoração. Lembre-se que o Senhor Jesus, quando esteve aqui, uma das coisas que ele fez foi expulsar os cambistas e os vendedores, negociadores do Espírito Santo. Por que eu digo negociadores do Espírito Santo? Porque ali dentro vendia-se também, no templo, vendia-se também pombas, e pombas é uma figura do Espírito Santo. Então, quando Jesus vai ali e expulsa os cambistas que fazem a troca do dinheiro do templo por dinheiro corrente, o shekel na época, que fazem a troca de animais que as pessoas traziam por dinheiro, o dinheiro que as pessoas traziam por animais e pelo dinheiro que as pessoas traziam pelas pombas. Então isso é uma comercialização, era a venda e negociação de sacrifício. Então sacrificava-se aqueles que tinham dinheiro para depositar no templo. Isso foi feito uma limpeza. Então está se buscando agora, nesse versículo de Apocalipse capítulo 11, versículo 1, quem são realmente as pessoas que estão ali e o que é que eles realmente foram fazer ali, qual a sua qualidade de adoração, não a quantidade. Não há importância quanto à quantidade. A quantidade é um segundo nível de importância, mas o primeiro nível de importância é a qualidade. Lembre-se também que o Senhor Jesus, conversando com a samaritana, ele diz que os judeus dizem que a adoração deve ser lá no templo em Jerusalém, e nós samaritanos dizemos que é aqui. Onde que realmente deve ser a adoração? E ele diz assim, nem lá em Jerusalém e nem aqui em Samaria, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então não é uma questão geográfica, mas sim uma questão de conduta, daquilo que eu manifesto na minha vida como adoração ao Senhor. E ele diz, virá o tempo, e já chegou, desde aquela época, Jesus implanta um novo padrão de adoração, onde a estrutura ou a geografia não é mais o primeiro nível de seleção dos verdadeiros adoradores, mas aqueles que adoram o Pai em verdade e espírito. E ele continua aqui, no verso 2, e deixa o átrio que está de fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. O segundo ponto. O segundo ponto é que ele manda, que João faça a medida, mas deixe o átrio de fora, porque será dado aos gentios. Então eu tenho o templo, eu estou colocando um diagrama aí agora para vocês. Eu tenho um templo, e nesse templo eu tenho umas áreas que eu fiz um X em verde, que é o átrio. Então esse é o átrio externo, onde os gentios poderiam entrar, ou seja, aqueles que não eram judeus poderiam entrar. Mas passando desse ponto, somente judeus poderiam entrar para a adoração. Inclusive tem o átrio das mulheres, tem o átrio dos homens e somente judeus. Mas esse átrio externo, ele dá aos gentios para serem pisados, diz assim, não meças. Por quê? Porque não existia naquele momento uma referência de adoração única ao Deus de Israel. E hoje existe essa adoração única ao Deus de Israel. Todavia, é necessário que esse átrio externo seja colocado do lado de fora dessa medição. O motivo é um só. Existe no platô do templo o domo da rocha, que eu também vou colocar aí para vocês. O domo da rocha. O domo da rocha fica no platô onde Herodes estendeu para caber o templo em toda a sua suntuosidade. Nesse platô onde tem o domo da rocha, onde tem aquela cúpula dourada, aquele dourado ali é realmente folhas de ouro que é colocada ali em cima, ali dentro daquela cúpula tem a rocha primordial, ou entende-se que é a rocha onde Isaac iria ser sacrificado, e também Maomé foi ascendido ao céu segundo a crença do islamismo. Do lado não tem nada construído, é um platô muito grande. Eu vou mostrar até umas fotos que eu tirei lá quando eu estive em 2018,
não tem nada construído. E uma coisa interessante é quando você pega as plantas antigas de Jerusalém, você vê que a porta do templo ela fica em linha reta com o portão dourado, que eu também vou colocar fotos aí para vocês, o portão dourado. Então, se a porta do templo fica em linha reta do portão dourado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar onde está o portão dourado. Porque do portão dourado, eu puxando um ângulo de 90 graus em linha reta, eu vou ver exatamente onde é que ficava a porta do templo. E aí eu vou constatar que a porta do templo fica nesse local, que é um vão muito grande, aberto, que dá para construir o templo totalmente, sem precisar destruir o Domo da Rocha. Ou seja, sem precisar destruir o Domo da Rocha, eu posso construir ali. Então, quando diz aqui que é colocado, que essa parte de fora é colocado para gentios, é porque quando o anticristo chegar, uma parte do acordo que haverá de paz vai possibilitar que o templo dos judeus seja colocado ali. Por isso que o templo vai ser sendo colocado ali, a parte dos gentios, essa área toda não vai ser medida, porque ali vai ser dada aos gentios, ou seja, porque vai continuar o Domo da Rocha ao lado do grande templo dos judeus. Então, por esse motivo, é que ali o Domo da Rocha, a área não vai ser medida, vai ser colocada aos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, para que o templo de Jerusalém, o templo dos judeus, seja construído ao lado do Domo da Rocha. E ele diz aqui mais o seguinte, no versículo 3 de Apocalipse 11, se vocês puderem acompanhar, fiquem à vontade. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Aí está a grande questão. Quem são essas duas testemunhas? Algumas vertentes acreditam que essas testemunhas sejam Moisés e Elias. Outras acreditam que seja Elias e Enoque. E outras acreditam que seja Enoque e Moisés. Mas na verdade quem são e por que eles pensam dessa forma? Existem duas coisas, ou seja, dois indícios pelos quais eles se baseiam, né? Existem dois pilares pelos quais eles se baseiam. O primeiro pilar é o que as testemunhas fazem e o que esses profetas, Moisés, Elias e Enoque fazem. Então, a gente, quando começa a perceber o que é que eles fazem, então eles chegam, essas duas vertentes chegam a essa questão. Então, vamos ver aqui, o verso 4. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Essas têm poder para fechar os céus, para que não chova durante os dias da sua profecia, ou seja, algo que Elias fez. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, aquilo que Moisés fez, e para lhes ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem, aquilo que Moisés fez. Baseado nisso, algumas pessoas creem que Elias e Moisés que serão essas duas testemunhas. É coerente. Tá? Quando a gente pensa na questão escatológica, pensa na questão do que está sendo descrito aqui, é coerente se pensar dessa forma. Durante muito tempo eu pensei sobre isso e pensei dessa forma, mas depois, então, vasculhando um pouco mais, eu percebi que existe um outro detalhe aí bem interessante. E nessa parte aqui, onde ele fala sobre e deixa o átrio, versículo 2, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque se foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, aí nós temos 42 meses, nós temos 3 anos e meio, e nós temos 1260 dias, que é a mesma coisa em função de tempo. Então, na primeira parte dos 7 anos, né, essas duas testemunhas aparecerão e farão
todas essas maravilhas diante dos homens. E a primeira coisa é, aonde eles farão? Ele dá a dica aqui de onde eles farão. E a segunda coisa é, quem são essas duas testemunhas, né? Essas duas testemunhas, elas têm a seguinte característica. As duas testemunhas profetizarão por 3 anos e meio, que são os 42 meses que eu te falei, né? E também tem algumas outras características que o versículo coloca aqui como chave, mas passa desapercebido. E foi por essa chave que eu mudei a minha opinião. Entenda que não há problema nenhum você pensar na escatologia ou qualquer entendimento bíblico de uma forma e em outro momento você tem uma luz, alguma orientação a mais, você tem alguma percepção a mais e você muda a opinião. O que nós não podemos mudar é a nossa salvação. Ela está estabelecida única e exclusivamente em Cristo Jesus e nada mais. É só o sangue de Jesus que nos coloca dentro do grupo de pessoas que serão salvas e arrebatadas naquele dia. Nada mais. As demais percepções teológicas, e no caso aqui escatológica, elas podem ser mudadas, podem ser revistas e repensadas, e nós temos que ter humildade de dizer isso. Não, eu pensava dessa forma e hoje eu não penso mais. Eu achava que nós iríamos ser arrebatados no início da tribulação, e hoje eu não penso mais. Hoje eu penso que nós seremos arrebatados na metade da tribulação e vou mostrar aqui de onde, ou seja, a minha base teórica e teológica para isso. E ele coloca aqui que será 3 anos e meio. Então, durante 3 anos e meio iniciais, essas duas testemunhas irão fazer profecias em um local, que aqui vai dizer aonde é esse local. E outra coisa é quem são essas duas testemunhas. Olha o detalhe aqui que ele nos dá. No verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, que é a mesma coisa de 42 meses. 1260 dias, vestidas de pano de saco, verso 4. Estas são as duas oliveiras e os 2 catiçais que estão diante do Deus da terra. Então eu tenho que procurar quem são essas duas oliveiras e esses 2 catiçais, que é a mesma coisa. As duas oliveiras e os 2 catiçais são as duas testemunhas que estão diante do Deus da terra. Quando eu encontrar quem são, eu vou achar quem são essas pessoas. Eu posso então entender se continua sendo Moisés e Elias ou se eu posso pensar em uma outra possibilidade, que foi o que eu fiz. E para isso nós temos o seguinte, as duas testemunhas. Aí eu fui buscar através dessas duas oliveiras e desses 2 catiçais, linkando essas duas palavras em todas as ocorrências que eu pude achar sobre oliveiras e catiçais. E para isso eu fiz um elenco de 6 passagens bíblicas que falam sobre isso, o que nos vai direcionando até chegarmos a Zacarias capítulo 4. Então, quais são essas passagens? Vamos lá. A primeira passagem encontra-se em Apocalipse capítulo 20, versos 1 e 2, onde fala que um anjo com a chave do abismo. Então, eu preciso entender o que é esse abismo. Esse abismo é o mesmo abismo que o Senhor Jesus, quando vai expulsar o demônio de um jovem gadareno, para os porcos que estavam passando por ali, esses porcos se jogam no precipício abaixo. E fala que ele e os demônios conversando, diz que é uma legião. Uma legião romana está em torno de 5 a 6 mil pessoas. Vamos pensar em 5 mil pessoas. Então, se eu penso em 5 mil pessoas, eu vou pensar em uma manada de porcos muito grande para conter esses demônios. Jesus, então, manda que eles se lancem aos porcos, e os porcos, com o demônio, eles se lancem precipício abaixo, ou seja, se atirem no mar e todos são mortos. Esses demônios preferiram entrar em porcos e se atirarem no mar do que voltar para o abismo. Então é desse abismo que nós estamos falando, do quão terrível ele é. E um anjo
ele tem o poder, ele tem essa chave para abrir e fechar esse abismo. A outra passagem encontra-se em Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 8, onde fala da luta entre Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos. E diz que ali eles, vamos ver o texto, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achava nos céus. Esse seu lugar se achava nos céus, isso não quer dizer em função da queda, mas isso quer dizer em função do que Ló fala, onde Deus reúne o seu corpo angelical e vem entre esses príncipes, entre os filhos de Deus, que são os seres angelicais, vem Satanás. E ali ele tinha direito de pertencer ou de estar ali, por isso Deus não o expulsou. Perguntou: de onde você vem? Mas isso é um assunto para um próximo vídeo que a gente vai falar a respeito de OVNIs e algumas outras coisas nesse sentido. Mas quando aqui fala sobre essa luta, não está falando da luta de quando Satanás foi lançado na terra, mas a luta que ainda vai acontecer. A luta que ainda vai acontecer. Lembre-se que João do primeiro século, Apocalipse foi escrito por volta do ano 90 da nossa era, da era cristã, e a expulsão de Satanás do céu foi muito antes, muito antes da criação, inclusive dos céus e da terra. Tá? Então aqui ele fala a respeito disso, que Satanás ele é vencido por Miguel e seus anjos. Então você vê o poder, a força que Miguel tem nesse sentido, que um anjo ou um arcanjo tem nesse sentido, de lutar contra o maioral dos infernos, do inferno, e vencer. Outra passagem está em 2 Reis, capítulo 19, verso 35, onde diz que um anjo entrou no arraial dos inimigos de Israel e durante a noite e destruiu, matou 185 mil soldados que estavam para espreitar Israel em emboscada e matar todo o povo de Israel. E um único anjo, em uma noite, ou em parte dessa noite, das horas da noite, ele matou 185 mil pessoas. Isso é uma população de uma cidade de médio porte, né? 185 mil pessoas. Então você vê o poder que um único anjo tem, e não está falando que ele usou de todo o seu poder. Não, ele disse que ele desceu e ele matou, dizimou 185 mil soldados que iam contra o povo de Israel. Em Gênesis capítulo 19, versos 10 a 25, fala de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra fala da história de 3 homens, né, de 3 anjos, onde um desses, alguns teólogos apontam como sendo o próprio Jesus, que foi o que ficou com Abraão conversando, e 2 outros anjos vão até Sodoma e Gomorra, e na verdade eram 4 cidades, Sodoma e Gomorra e mais 2 cidades, que eles foram, porque o clamor e as coisas que aconteciam ali em Sodoma e Gomorra chegaram diante de Deus. E Deus, como justo juiz, manda 2 anjos para serem testemunhas daquilo que estava acontecendo lá. Por quê? Porque Deus sabe que Satanás era um acusador e Satanás poderia acusá-lo de não ser justo, uma vez que ele não mandou nem enviou ninguém para ver se realmente era verdade, podendo Deus não precisar de ir ou de mandar ninguém, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele está em todo lugar, Ele pode todas as coisas, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele sabe de tudo. Mas como Ele é um justo juiz, Ele envia anjos para irem a Sodoma e Gomorra e ver essa cidade, se estava chegando aos seus ouvidos realmente o que estava sendo praticado. E quando chegaram lá, eles constataram realmente o que estava acontecendo, e aí eles têm a definição de salvar a família, porque isso foi uma intercessão de Abraão junto com o anjo que ficou com ele. Se tivesse 50 justos, ele destruiria. Ele disse não. Se tivesse 40 justos, ele destruiria Sodoma e Gomorra. Não. Se ele tivesse 20 justos
15 justos, 10 justos, se tivesse 5 justos, se ele iria destruir Sodoma e Gomorra e as outras cidades? Ele disse, não, não vou. Se tivesse 5 justos, 5, eu não vou destruir. Só que Abraão estava contando com Ló, sua esposa, a filha de Ló, as 2 filhas de Ló, 4 pessoas, com os 2 noivos ou 2 varões que tinham enoivado as filhas deles, 6 pessoas. Então 5 pessoas fariam de destruir essa cidade. Não destruindo a cidade, também, por consequência, não mataria Ló. Só que na hora de chamar os noivos, né, por assim dizer, dessas 2 meninas, das filhas de Ló, eles não aceitaram. Ele disse, não. Nós não vamos sair daqui, seu pai deve estar vendo e ouvindo coisas, isso aqui não vai destruir, isso aqui é um grande centro comercial, Sodoma e Gomorra e as demais cidades. Então eles devem ter tido uma discussão nesse sentido, a ponto de não saírem. Eles não saíram, eles preferiram ficar em Sodoma e Gomorra do que fugir de onde havia ou viria a destruição. Isso nos dá um alerta quanto às coisas desse mundo. Nós a todo tempo estamos sendo chamados a sair de Babilônia, sair desse mundo comercial, sair desse mundo de avareza, sair desse mundo de pecado, sair de tudo isso e seguir o Senhor, porque o dia do Senhor virá e está bem próxima. Que nós não sejamos como esses 2 filhos, esses 2 noivos das 2 meninas, né? Que nós, ao ser chamados, que nós automaticamente, imediatamente, saiamos do meio da Babilônia e vamos seguir ao Senhor, para que nós possamos ser livres e libertos pela destruição que virá sobre esse mundo. Outro ponto aqui, e esse é o ponto interessante, que foi minha chave para poder pensar na possibilidade de não ser Abraão, de não ser Moisés, de não ser Elias, está aqui em Zacarias capítulo 4, versos 3, 11 e 14, que diz que os 2 ungidos estão diante de Deus. Em Zacarias capítulo 4 fala que 2 anjos, são 2 ungidos, são os 2 castiçais, as 2 oliveiras que estão diante do Senhor da terra em todo tempo. Vamos a Zacarias para a gente dar uma olhada nesse versículo com mais detalhe, né? Se você pode pegar sua Bíblia, fica à vontade, né, de pegar sua Bíblia, e vamos ver aqui o que é que diz Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4, versos 3, 11 e 14. O verso 3 diz, Zacarias 4, versos 3, 11 e 14. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Esse é o verso 3. O verso 11 está se tratando da mesma coisa. O verso 11, falei mais e disse, quem são essas 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? Então aqui Zacarias está associando a oliveira e ao castiçal, que estão à direita e à esquerda do Senhor, diante dele. E no verso 14 ele dá o checkmate, onde o Senhor diz assim, então ele me disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, as 2 oliveiras e os 2 castiçais são 2 ungidos, 2 anjos que estão diante do Senhor de toda a terra. Lembre-se que quando faz o tabernáculo, os anjos que estão diante do Senhor, eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem o rosto, porque a glória do Senhor não permite que eles vejam, com 2 eles cobrem os pés, porque eles ficam voando, em função dos seus pés estarem flutuando, e com 2 eles voam. São 2 anjos, 2 ungidos que descerão vindo da parte do Senhor, porque lá em Apocalipse 11 diz isso, que o Senhor enviará os 2 ungidos, os 2 anjos, 2 castiçais e 2 oliveiras para chegar aqui na terra e profetizar por 3 anos e meio. E quando a gente vê
que o poder do anjo de estar com a chave do abismo, e na chave do abismo nem quem está fora entra até o determinado momento. Isso porque o Senhor Jesus disse que esse reino não era dele, esse reino é de Satanás. Isso, nenhum entra, mas também nenhum sai. Que Miguel, um anjo, um arcanjo, que está diante de Deus também com poder para poder lutar contra Satanás e vencer. Um anjo lá de 2 Reis que tem poder de matar 185 mil pessoas, e a Bíblia está dizendo aqui em Apocalipse capítulo 11 que ele terá poder se alguém fizer mal, ele também fazer e matar essas pessoas. Então veja o nível de poder que tem os dois anjos de Sodoma e Gomorra. Depois que tiraram Ló e sua família, eles clamaram e Deus enviou fogo e enxofre. Esse fogo e enxofre me lembra, eu não estou dizendo que é, mas me lembra a questão do inferno, onde terá fogo e enxofre. A impressão que eu tenho é que Deus lançou em cima dos habitantes de Sodoma e Gomorra uma porção do próprio inferno, porque ali em Sodoma e Gomorra era realmente uma porção do inferno aqui na terra. E o principal está nesse Zacarias capítulo 4 que nós lemos, mas olha que coisa interessante, em Lucas capítulo 1 verso 19 diz que o anjo Gabriel veio à terra, se apresentou a Maria, a Miriam, a mãe de Jesus, e trouxe uma notícia, trouxe uma novidade. Ele trouxe o Evangelho. Ele trouxe o Evangelho. O próprio Jesus, ele trouxe a notícia do Evangelho. Então, eu entendo, isso é uma percepção minha, não é uma verdade absoluta, mas uma percepção minha, que os dois anjos que estarão aqui profetizando, eles vêm da parte do Senhor, eles estão diante do Senhor, eles são as duas oliveiras, os dois catiçais, e eles pregarão durante 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses, aqui na terra, na Praça da Grande Cidade, onde nós vamos ver onde é que fica essa Praça da Grande Cidade.